Oi, pessoal, aqui é a professora Laís e hoje a gente vai estudar o módulo 12, que é o módulo sobre ácidos nucleicos. O estudo do ácido nucleico, ou dos ácidos nucleicos, ele é essencial para o que virá agora, que é o estudo da genética. E o que é a genética? Primeira pergunta aí da aula. Na genética a gente vai estudar a hereditariedade, ou seja, características que são passadas de geração em geração, né, de pais para filho. E a gente vai estudar também a variação. Porque que até mesmo gêmeos idênticos, né, que a gente chama de monozigóticos, eles são diferentes uns dos outros, né? De onde vem essa variação de um indivíduo para o indivíduo? E a genética, ela vai procurar a resposta para 3 questões fundamentais. Primeiro é qual é a natureza do material genético que os pais transmitem aos filhos. Essa resposta você tem que sair da aula de hoje tendo, tudo bem? Depois, como é feita essa transmissão dos pais para os filhos? Isso a gente vai estudar por muitas aulas. E a terceira pergunta é como que age o material genético na expressão dos caracteres hereditários. Então, eu herdei genes dos meus pais, mas como que esses genes determinaram os meus fenótipos, né? As minhas características. E o que são genes? Os genes são definidos como segmentos, ou seja, pedaços, né, de DNA, que são responsáveis pela determinação e transmissão das características hereditárias de um organismo. Se a gente analisar uma célula, dentro do seu núcleo, nós encontramos material genético na forma de cromossomos, como a gente já viu, em momentos específicos da célula. Se a gente observa lá a constituição do cromossomo, ele é feito de DNA. E o gene ele vai ser um segmento, um pedaço desse DNA. Será que esse pedaço é grande, é pequeno? Depende muito do gene, né? A questão é, tem que ser o pedaço ou o segmento que determina uma característica do organismo. Por isso que a gente sempre vai falar o gene para a cor do organismo, o gene que determina uma doença, né? O gene que determina um tamanho lá do indivíduo, enfim. E os ácidos nucleicos foram descritos há muito tempo, né? E a gente conhece 2. Hoje a gente se dedica ao DNA, que é um ácido, né? Quimicamente falando, é o ácido desoxirribonucleico, DNA ou ADNA, que vem lá é a sigla em inglês, né? E semana que vem a gente fala do ácido ribonucleico, ARN ou RNA, na nossa tradução. Tudo bem? Qual é a composição química do DNA? Primeira pergunta importante lá para o estudo da genética. O DNA ele é um polímero. Isso vocês vão falar, estudar mais na química, né? Mas todo polímero ele é formado pelo encadeamento de unidades, que são os monômeros. Então, o polímero é uma molécula grandona formada por subunidades. E no caso aqui, o monômero que forma o DNA é o nucleotídeo. Então, reparem lá no meu desenho. Se a gente observasse de perto, quimicamente lá, uma das fitas daquele DNA, encontraríamos um nucleotídeo, que tem 3 estruturas aí ligadas que a gente vai discutir nos próximos slides. E não é só um nucleotídeo, né? São vários ligados em cadeia, o encadeamento. E isso vai seguindo aí por muitos e muitos nucleotídeos ligados. Essa é a estrutura básica do DNA. O DNA é um polinucleotídeo, né? Porque ele é uma molécula enorme, formada pelo encadeamento de unidades chamadas de nucleotídeo. Então vamos ver bonitinho esses nucleotídeos aí. Os nucleotídeos eles resultam da combinação de 3 moléculas. Olha lá, um fosfato, que a gente representa como o círculo, um açúcar, que é aquela estrutura ali de 5 lados, né? E a base nitrogenada, que eu representei em laranja no meu desenho.
E se a gente observar eles de pertinho, nós sabemos que fosfato mais açúcar é chamada de nucleosídeo. E fosfato, açúcar e base nitrogenada é o nucleotídeo, né? Que é o mais usado, o mais analisado. Então, a combinação entre a base e o açúcar leva outro nome aí, que é o nome de nucleosídeo. Vamos pensar no nucleotídeo, né? Que é o grupo inteiro aí, o fosfato, o açúcar e a base nitrogenada. Fosfato nunca vai mudar, minha gente. Agora, o açúcar, no caso do DNA, sendo uma pentose, né? Apresentando 5 carbonos na sua estrutura, é chamada de desoxirribose. Essa pentose vai mudar lá no RNA. O RNA que a gente estudará semana que vem tem como açúcar uma outra estrutura, né? Uma outra pentose, que é a ribose. E observem aí essa desoxirribose na sua estrutura molecular. Ninguém vai pedir para vocês saberem desenhar, né? Mas é só para a gente observar como que quimicamente essas estruturas se organizam. Fosfato nunca muda, o açúcar é a desoxirribose, acabamos de conhecer, e as bases nitrogenadas, elas vão pertencer a 2 categorias. Então, a gente tem base nitrogenada chamada de púrica ou purina, que são as adeninas e as guaninas, que no meu desenho eu representei assim, né? E as pirimídicas ou pirimidinas, que são a citosina e a timina, que no meu desenho eu tinha representado dessa forma. Aí tem elas quimicamente para vocês conhecerem, né? Então, as púricas ou purinas, adenina e guanina, pirimidinas ou pirimídicas, né? A timina, a citosina. Então, pensamos no nucleotídeo, que é o monômero do DNA. Agora a gente pode pensar na estrutura inteira, né? Então, ele é formado por 2 cadeias polinucleotídicas que podem ser caracterizadas como. Então, olhem aí, é helicoidal essa estrutura. Está formando uma hélice, como vocês podem ver no desenho. Ela é complementar. Por que, Pro? Porque sempre vai ter a ligação lá no DNA da adenina com a timina e da citosina com a guanina. Isso também é muito importante para resolver os exercícios sobre a estrutura do DNA. Porque, em número, a quantidade de adenina vai ser igualzinha à quantidade de timina. E a quantidade de citosina vai ser igualzinha à quantidade de guanina. Então, se um examinador te dá a quantidade de adenina, você consegue encontrar a quantidade de timina lá daquela molécula. Assim, vale para a citosina e para a guanina também. A gente vai treinar isso nos exercícios. Uma outra característica aí do DNA é que essas 2 cadeias, ou que também podem ser chamadas de fitas, elas são antiparalelas. Como a adenina e a timina, a citosina e a guanina, né, são complementares, as 2 cadeias são orientadas em sentido oposto. Isso fica muito claro quando a gente observa a pentose, que é a desoxirribose, né? De um lado, ela fica numa posição, ó, numa das fitas, e na outra na posição contrária. Isso mostra aí como essa estrutura é antiparalela. Cada fita é orientada em um sentido. Tudo bem? E a gente está falando aí do pareamento, né? Da ligação. Que ligação é essa que junta essas bases nitrogenadas? São as pontes de hidrogênio. Então, como o desenho mostra, existem 2 pontes de hidrogênio ligando a adenina e a timina e 3 pontes de hidrogênio ligando a guanina e a citosina. Não vem? Então, lá na química, as pontes de hidrogênio também serão bastante discutidas, né? São ligações muito importantes. Para fechar, o que vai distinguir 2 DNAs de espécies diferentes é o valor característico da relação A mais T sobre C mais G. Fazendo esses cálculos, né, a gente consegue distinguir a DNA de uma espécie de outra.
Por que a gente tem que pensar nas bases, Pro? Porque o fósforo e a pentose são sempre iguais no DNA, né? O fósforo sempre lá na forma de fosfato, a pentose sempre a desoxirribose, agora a adenina, a timina, a citosina e a guanina, que vão variando ao longo da cadeia. Então, eu acho que a gente colocou vários exemplos, né, ó, de células. O espermatozoide humano, o espermatozoide de um peixe, do salmão, a drosófila, que é um inseto, né, milho, planta, euglena, Escherichia coli. Então, temos aqui um protista, uma bactéria, Mycobacterium tuberculose, também outra bactéria, e o fago T2. E aí, a gente fazendo aí a análise dos seus DNAs e colocando nessa proporção, vemos que cada espécie vai ter o seu valor característico, né? Assim, a gente vai com certeza afirmar que esses DNAs vieram de seres vivos diferentes, espécies diferentes. Tudo bem? A gente pode treinar uns exercícios. Então, completando a tabela abaixo, indicando as principais diferenças entre os ácidos nucleicos. Esse exercício a gente ainda não consegue fazer, porque não tivemos aula sobre o RNA. Semana que vem a gente completa essa tabela de verdade, né? Mas por enquanto do DNA a gente pode ir treinando, ó. Qual é a pentose do DNA? É a desoxirribose, que eu mostrei até para vocês como é a estrutura química dela, né? As bases pirimídicas que ela tem, C e T, citosina e timina. Qual é a estrutura dela? Tem duas cadeias helicoidais, cadeias que formam hélice, né? E qual é a origem? Um DNA, ele sempre se origina de outro DNA. Ele sofre um processo que é chamado de replicação. Também veremos no próximo módulo a replicação do DNA. Exercício 2. Em 1953, a natureza química do material genético foi descrita por dois pesquisadores, Watson e Crick. Eles propuseram que o DNA é formado pela união de nucleotídeos de duas fitas complementares enroladas sobre o eixo, e assim formando uma hélice. O esquema a seguir ilustra a fita dupla de DNA, com a exposição das ligações de hidrogênio entre os nucleotídeos das fitas complementares. Sobre as propriedades químicas desse material genético, verifica-se que, letra A fita dupla de DNA é duplicada de forma semiconservativa, tema da nossa próxima aula, sendo as fitas originais imediatamente renaturadas após a duplicação. B. As bases nitrogenadas A, T, C e G são moléculas apolares e por isso se localizam abrigadas no interior da fita dupla de DNA. Essa aqui é a verdadeira, né? A gente até consegue observar isso bonitinho. Graças a essa propriedade, né, de ser apolar, ou seja, de ser hidrofóbica, essas bases nitrogenadas elas se concentram aqui no interior da molécula, né? E assim elas conseguem fazer pontes de hidrogênio. Então, essa é a resposta, mais química do que biologia, né? Mas essa é a resposta aí do exercício número 2. Bora ver o 3. A tabela mostra a composição de bases nitrogenadas púricas, adenina e guanina, nos DNAs do homem e do boi. Então, ele colocou que no homem tem 30,4% e quer que você fale a de guanina, e no boi ele falou que tem 21% e ele quer que você fale a de adenina. Fácil, né, professora? Por quê? Porque eu sei que a adenina e a timina estão sempre ligadas por pontos de hidrogênio e que a guanina e a citosina também estão sempre ligadas por pontos de hidrogênio. Então, eu preciso guardar isso para resolver esse tipo de exercício, né? Então, vamos fazer primeiro a conta do homem? Vamos. Então, a adenina e timina, como vai ter a mesma quantidade, elas estão sempre ligadas. 30% vai ser de adenina, portanto, 30% vai ser de timina também. Então, a gente já descobriu 60,8% da molécula, né? Aí, para descobrir de citosina mais guanina, a gente pega o 100%, toda a molécula, e tira esse 60%, né? Fica 39,2%. Então, a gente sabe a porcentagem de guanina e citosina, mas a gente só quer saber de guanina. Então, temos que pegar esse 39,2 e dividir por 2 para achar o valor correto, que é 19,6%.
E o mesmo caminho vai ser lá pro boi, né, ó. A quantidade de citosina e guanina é a mesma, elas estão pareadas na fita de DNA e ele já avisou a gente que é 21%. Como eu faço para achar a de guanina, a de adenina e timina? Pego 100% e tiro aí o total da soma da citosina com a guanina, né? Então, 58% é de adenina e timina. Só que a gente tem que dividir por eles dois, né? Então, dá 29 e a resposta correta do exercício é a letra A. Então, exercício 3, letra A. Exercício 4. O esquema a seguir representa duas cadeias de ácidos nucleicos. Assinale a alternativa correta. Felizmente, tá falando de RNA aí também, que nem foi o tema da nossa aula de hoje. Eu prefiro falar sobre isso semana que vem. Mas, por enquanto, vamos ficar só na cadeia 1. Ela tem A de adenina, G de guanina, T de timina e C de citosina. Não eram as 4 bases nitrogenadas presentes no DNA? Sim. Percebam que a cadeia 2, ela tem uma outra base aí, que você nem conhece, que se chama uracila, tem um Uzinho aí. Então, ela não é de DNA. A resposta correta desse exercício é a letra E. Olha o que ela diz, que o 1 corresponde à cadeia de DNA e 2 à cadeia de RNA, podendo ser observados respectivamente nas mitocôndrias e no retículo endoplasmático rugoso. Então, a mitocôndria tem DNA, a gente até viu a teoria da endossimbiose, né? E no retículo endoplasmático rugoso tem ribossomos, e os ribossomos são feitos de RNA, que a gente vai conhecer na semana que vem. Então é isso, minha gente. Até o próximo módulo. Falarei de replicação e de RNAs com vocês. Tchau, tchau. Boa semana.